Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanc e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. E continuamos estudando o livro Ortodoxia de Chesterton e continuamos, prometo que essa é a última reflexão sobre o capítulo A Eterna Revolução. E nesse capítulo, Chesterton ele vai falar sobre igualdade, sobre pobres e ricos. Um tema que às vezes é espinhoso para aqueles que não são do grupo progressista, né? Existem certos entendidos equivocados que muitas vezes conservadores, pessoas que não são de movimentos revolucionários, que tem assim, não, eu defendo o rico, eu não tenho esse negócio de diferença de rico e pobre, como se fosse isso que o próprio cristianismo ensinasse. E aí Chesterton coloca as coisas nos seus devidos lugares. Bom, na história, o que nós vamos ver é que sempre houve, na condução da história, sempre quem conduziu a história foram os grandes líderes, homens fortes, verdadeiros dirigentes. Não estou falando só de ditadores, estou falando de líderes. Pessoas que se destacaram por motivos dos mais diversos, né? Se destacaram do lugar comum, das pessoas comuns, tomaram a frente e dirigiram. E foram esses que fizeram a história. A história é feita pelos grandes homens, a gente sabe disso. Não existe essa coisa de história, a história a massa fez. Não, a massa sempre foi, quando ela se movimentou, geralmente foi direcionada por algum líder, alguns líderes que a conduziram. Essa é a história do mundo. Então, existe dentro até da psique coletiva a ideia de que são os grandes homens, os homens fortes, os homens destacáveis, que devem ser exaltados, né? E que se vamos confiar em alguém, deveríamos confiar neles, deveríamos colocar a nossa confiança nesses homens que sabem impor-se, que sabem colocar-se, que sabem dirigir, que até se destacam como líderes. Existe esse cultivo, né, do poder de liderança e a ideia de que devemos confiar em alguns deles, né? A gente vê isso acontecendo, parece que é uma coisa natural do ser humano, né? Esperar que algum líder se manifeste para que eu possa despejar sobre ele a minha confiança e permitir com que ele conduza a minha vida. Então o sistema mundano, o sistema político, o sistema social sempre valorizou os poderosos, né, que são os condutores da história. Então a gente pode dizer, veja se vocês concordam comigo, que o mundo de alguma maneira ele tem um caráter aristocrático, tá certo? O sistema mundano ele privilegia a aristocracia, ou seja, uma elite estando no comando. Tá certo? É assim, sempre foi assim, acho que vai continuar sendo assim, né? O mundo sempre vai ser dirigido por pessoas específicas, por algumas pessoas específicas que tomam a frente, que são mais poderosas, que têm mais ascendência, que têm mais capacidade, talvez, que se dispõem a fazer as coisas. Então, o mundo, ele tem o sistema mundano, ele tem uma perspectiva aristocrática, uma tendência aristocrática. E mesmo aquelas ideologias que se dizem populares, que dizem que estão aí para exaltar o povo, todas elas foram elitistas. Você pega o movimento comunista do começo ao fim. Do começo ao fim. Todo o movimento comunista sempre foi dirigido por um pequeno número de pessoas, uma pequena elite intelectual, poderosa, militar, seja o que for. Até hoje é sempre uma pequena elite que dirige as coisas. Então, o próprio comunismo, apesar de se dizer democrático, pelo povo, é absurdamente elitista, aristocrática. O que muda um pouco nas aristocracias é o que faz as pessoas serem participantes dessa aristocracia. Qual é a característica que ela deve ter? Cada época, cada lugar tem características diferentes. Mas que existe sempre uma aristocracia, sempre existe. Certo? E
Veja bem, esse é o sistema mundano. Mas aí Chesterton vem e tenta apresentar, assim, mas qual é o sistema cristão? Não é igual ao sistema mundano. Por que não é igual ao sistema mundano? Primeiro, porque o sistema cristão, a perspectiva cristã, a forma cristã de ver as coisas, ela tem um princípio básico, que é a queda. A queda. O que é a queda? A queda é aquele momento que o homem é expulso do paraíso, porque pecou já no paraíso. E a partir do momento que ele cai, ele perde os benefícios do paraíso, perde as características que ele mesmo tinha no paraíso, e ele passa a ser um ser, a partir da queda, essa perspectiva cristã, ele passa a ser um ser que tem uma tendência a errar, uma tendência a pecar, uma tendência ao mal, de alguma maneira. Veja, não estou falando da perspectiva calvinista do mal absoluto, praticamente, né? Do homem totalmente corruptível. Não preciso chegar a isso. Basta a gente entender que o cristianismo, de uma maneira geral, ele vai ensinar que o homem ele tem uma tendência. Se o homem deixar-se levar, né? Se você está na janela e deixar seu corpo solto, ele cai. Da mesma maneira, se você deixar o seu corpo, o seu espírito, a sua natureza livre, sem vigilância, sem controle, sem tentativa de segurá-la, ela vai cair para o pecado, ela vai cair para o mal. É isso que o cristianismo ensina. Quem? Que homens? Todos os homens. Todos os homens. Todos os homens. Né? As escrituras dizem que Deus não faz acepção de pessoas. Isso pro bem ou isso pro mal, entendeu? Isso pro bem, isso pro mal. Não faz acepção de pessoas para salvação, mas também não faz acepção de pessoas no sentido de que para Deus todo mundo é pecador. Ou as escrituras também dizem que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Bom, então todos são assim, todos têm essa tendência para a queda. Então, para o cristianismo, veja bem, olha o que o Chesterton vai dizer, que para o cristianismo nenhum homem é confiável. Nenhum homem é absolutamente confiável. Como é que eu vou confiar em alguém que, se vacilar, se deixar de vigiar, pode cair? Alguém que tem dentro de si uma tendência para queda. Tem como eu confiar? Não posso confiar. Confiar no sentido de me abandonar, né, a eles. Não posso. O cristianismo fala que não. Chesterton vai dizer que a igreja sempre manteve que o perigo não estava no meio em que vive o homem, mas sim no homem. Olha aqui o que o Chesterton está falando. O Chesterton está dizendo que o homem ele não é confiável. E que o perigo não está nas circunstâncias. Por que ele fala isso? Porque isso é que a maioria dos sistemas ideológicos pregaram. Olha, nós precisamos mudar o mundo, mudar a sociedade para reformar o homem. Porque o homem ele é corrompido por esse meio. É um meio que está ruim e por isso o homem está ruim. Se a gente conseguir consertar um meio, então a gente reforma o homem vai ficar bom. E o cristianismo fala, não, vocês estão absolutamente enganados. Ruim não é o meio, ruim é o homem. E esse homem, ele em princípio ele é incorrigível e inconfiável, entendeu? Então não é para confiar em ninguém. Em princípio você não confia em ninguém. Então o cristianismo que ele está dizendo, na verdade, é o seguinte, olha, não é para confiar em ninguém. E quando eu digo ninguém, é ninguém, inclusive os poderosos, inclusive os ricos, inclusive os líderes, inclusive aqueles que se destacam. Não é para confiar em ninguém. Se o sistema mundano ensinou a confiar nos homens, naqueles que se destacam, naqueles que se mostram grandes dirigentes, o cristianismo fala, não é para confiar em ninguém, não. Não é porque o cara é poderoso que você vai confiar nele.
Não é porque ele é rico que você vai confiar nele. E isso é interessante porque parece conversa de comunista, né? Ah, você não pode confiar no rico. Não é não. A Bíblia fala para tomar cuidado, que não é para confiar em ninguém. Mas a Bíblia ela é mais clara, e os conservadores eles não gostam muito de falar nisso, mas a Bíblia fala algumas vezes que a riqueza ela pode ser inclusive perigosa. Ela pode ser perigosa. Quando Cristo fala que é tão difícil um rico ser salvo do que passar no fundo de uma agulha, como é que você interpreta isso de maneira que não seja isso? Né? O Chester vai falar assim, ainda que nós reduzamos o camelo ao mínimo e ampliemos a agulha ao máximo, as palavras de Cristo devem, no mínimo, significar que é provável que os ricos não sejam moralmente dignos de confiança. Veja, olha o que o Chesterton quer dizer, tá? Tem que tomar cuidado. A Bíblia, assim, ou você aceita o que o cristianismo ensina ou não aceita, né? Você pode dizer, não concordo, mas é o que o cristianismo ensina. O cristianismo está ensinando, a riqueza pode ser um problema, sim. A riqueza pode levar a pessoa a se perder, sim. Sim. Como Chesterton diz, há uma coisa que Cristo e todos os santos cristãos disseram, que ser rico é correr um risco peculiar de desastre moral. Pô, não é o Fábio que está falando. Não é o Fábio que está falando. Mas quem está falando é a igreja. É o cristianismo. São as escrituras. Tá? Mas tem sentido. Porque as escrituras e o cristianismo ensinam que o homem tem uma tendência ao mal. Então, se você favorece aquilo que pode levá-lo à queda, ele vai ter mais chance de cair. Se a riqueza pode dar mais oportunidade para queda, ele vai ter mais chance de cair. Simples isso. Simples. As pessoas reclamam muito mas hoje em dia a moralidade está frouxa. A moralidade está frouxa porque as facilidades estão frouxas. Há muito mais facilidade de comunicação, facilidade de contato, né? O cara que quisesse fazer sacanagem no século XIX, ele teria muito mais trabalho, né? Ele teria muito mais trabalho. Hoje, qualquer menino que quiser fazer sacanagem, ele liga o computador, entra e faz sacanagem. Entendeu? Eu, na minha época de pré-adolescência, para ter sacanagem, eu tinha um pouquinho mais de trabalho que a molecada de hoje. Quisesse ver uma mulher pelada, eu tinha que ir na banca, conseguir uma revista, ou contrabandear, porque não podia pegar, era difícil. Hoje o moleque dá um clique lá, aparece no Google, né? Você bota, aparece de todo jeito. São as facilidades. Então, as facilidades facilitam a natureza. E se a natureza é pecaminosa, quando tem mais facilidade, ela tem mais propensão a cair. Tem mais facilidade de cair. Espero que Deus balanceie isso. Você teve mais facilidade, você é um pouquinho mais brando com você, né, no meu julgamento. Espero, né? Espero. Então, veja bem. Então, a perspectiva cristã em relação aos poderosos e aos ricos é simplesmente essa. Olha, eles têm mais facilidade, então eles também podem cair. A verdade é o seguinte, ninguém é confiável. Ninguém é confiável. Então, voltando assim a toda a questão da própria ideologia, das ideologias e a contraposição do cristianismo, Chesterton vai chegar à conclusão que é o seguinte: quem promove verdadeiramente a igualdade é o cristianismo. Não é o socialismo, não é o comunismo. Vocês falam de igualdade. A Revolução Francesa fala de igualdade, mas de uma forma muito abstrata, né? Aliás, liberdade, igualdade e fraternidade são as coisas mais abstratas que existem, por isso que, apesar de falarem de liberdade e prenderam tanta gente, apesar de falar de igualdade, criaram suas elites, e apesar de falar de fraternidade, fizeram a guilhotina correr solta. Então veja bem, o cristianismo promove a igualdade sim, porque o cristianismo fala, vocês todos não são dignos de confiança. Nenhum de vocês é digno de confiança. Do mais pobrezinho, do morador de rua ao presidente da república, ninguém é digno de confiança, porque vocês são humanos. Vocês são humanos, vocês têm tendência ao mal, vocês têm tendência ao pecado, então ninguém é confiável.
Então, como diz o Chesterton, nenhum cristianismo jamais sugeriu que um baronete era melhor do que um açougueiro num sentido sagrado. Entendeu? O que o Chesterton quer realçar, ressaltar do cristianismo. Então a gente pode dizer que a democracia, no sentido cristão, é a democracia da desconfiança. E essa seria, sim, a verdadeira democracia. Pensem comigo, qual é a função da democracia? Para que existe o sistema democrático? As pessoas falam muito, quando falam em democracia, no sentido de o governo do povo, o governo da maioria. Isso aí é meio figura de linguagem, tá? Porque assim, eu nunca me senti governando absolutamente nada, nem na minha pequena porção. Porque até no sentido de voto, que seria talvez a única forma assim que eu teria a minha parte, milionésima parte de participação, de poder, nem isso eu consigo confiar hoje, né? Porque vai saber quem tá computando aquilo lá. Então, assim, esse tipo, democracia nesse sentido é meio ilusório mesmo. Agora, quando você pensa num sistema democrático como sistema de suspeição, o que é o sistema de suspeição? É o sistema que o sistema que tem como pressuposto que ninguém é confiável. Isso é democracia. Olha, ninguém é confiável. Se ninguém é confiável, o que o sistema tenta fazer? O que o sistema tenta fazer? Bom, se ninguém é confiável, então vamos diluir os poderes. Vamos evitar a centralização. Não vamos dar poder demais a ninguém. Não vai ter poder demais pro presidente, não vai ter poder demais pro judiciário, não vai ter poder demais para legislativo, não vai ter poder demais para Ministério Público. Ninguém vai ter muito poder. Vamos diluir esse poder, né? Vamos vigiar uns aos outros. É mais ou menos, a democracia é mais ou menos isso, gente. Não é mais que isso. Então, quando você percebe que está tendo um aviltamento da democracia, é exatamente quando alguém está tomando poder demais. Aqui no Brasil, veja bem, você coloca o judiciário hoje, né, no STF, com poder demais. Poder demais. Problema. Mas se o presidente tiver poder demais, também para o pensamento democrático, também esse pensamento de diluição de poderes. Por quê? Você vai pegar, por exemplo, na época do PT, ou mesmo do Fernando Henrique, você vai ver épocas que tudo que o presidente queria fazer, eles faziam. Né? Eles conseguiram domar, né, os outros poderes, eles faziam o que queriam. Isso não é bom também. Em geral não é bom. Claro que um poder absoluto, se dermos sorte de o ditador ser bom, pode fazer muita coisa boa. Mas, assim, quem vai dizer quem é bom, né? A gente nunca sabe. O rei pode ser bom, como o rei pode ser um tirano. E aí? Golpe de sorte. Golpe de sorte. Quantas vezes na história, na sequência de reis, você tinha um rei bom, depois vinha um rei tirano? Quem viveu na época do rei bom, legal, sorte. Quem viveu na época do rei tirano, se ferrou. Então, veja bem. O princípio democrático, se a gente for fazer uma comparação, é o Chesterton que faz mais ou menos essa comparação, é o sistema mais cristão no sentido dessa visão cristã de que ninguém é confiável. Então Chesterton vai dizer o seguinte: o cristianismo ele suspeita de toda aristocracia. Ele diz assim, a aristocracia não é uma instituição, é um pecado, geralmente venial. É uma espécie de elogio aos poderosos, o elogio dos poderosos. Então veja a visão que ele vai mostrando. E ele fala assim, a Europa, embora tenha uma aristocracia, sempre a tratou como uma fraqueza. Nós da Europa, no fundo da alma, jamais levamos a aristocracia a sério. O que o Chesterton quer dizer é o seguinte, a Europa, com sua visão cristã, sempre desconfiou de qualquer aristocracia, exatamente porque ela sempre desconfiou dos homens. Como todo bom cristão.
desconfiou, no sentido de que sabia que os homens, eles são falhos. Então o Chesterton vai dizer, vocês querem igualdade? Vocês têm que pensar na perspectiva cristã. Na perspectiva cristã, porque só existe igualdade. A verdadeira igualdade, ela só vem dentro da perspectiva cristã. E a verdadeira igualdade, ela só vem no sentido de que todos são pecadores. Todos são falhos. Todos estão sujeitos ao erro. Todos são, como diz o Chesterton, todos são subornáveis. Todos são subornáveis. Os ricos e os pobres. Porque o Chesterton vai fazer esse levantamento que é interessante. Ele vai falar assim, engraçado, né? Que os socialistas, eles falam assim, os pobres, os pobres. Aí eles dizem assim, se a gente melhorar a vida dos pobres, eles vão ter capacidade de fazer as coisas, né? O problema é a educação que eles não têm. O problema é a sujeira que eles vivem. Beleza. Aí o Chesterton vai falar, engraçado, só que esse argumento, ele dá margem a uma outra coisa. Aqui, atualmente, enquanto essas melhoras não são feitas, você deixa uma elite governando. Porque se eles são incapazes por causa da sujeira, por causa da falta de educação, então hoje, enquanto eles não se tornam capazes, hoje quem tem que comandar são os capazes. Aqueles que vivem bem. Aqueles que têm condição, que vivem em lugar limpo, que comem bem, que têm boa educação. Ou seja, quem tem que comandar são os ricos, os poderosos. Olha, o Chesterton é genial porque ele deixa assim, ele mostra como a retórica socialista, a retórica progressista é furada. Ela diz uma coisa e faz outra. Ou ela mesmo diz uma coisa que vai corroborar aquilo contra o que ela está dizendo que luta. Então, repito, o Chesterton só vai dizer o seguinte, você quer igualdade. Quem apresenta uma verdadeira igualdade é o cristianismo, porque vê todos os homens como corruptíveis.